Minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a deputada federal Natália Bonavides, do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Natália. Bom dia, um grande abraço para quem está nos escutando e uma boa semana para todo mundo. Essa é votação longa, né? Entrando pela madrugada, desde a terça, se eu não me engano, terça-feira, né? Começou a votação plenária. Desde segunda-feira a gente começou a debater a votação da reforma e foi uma semana bastante intensa, né? Vamos terminar na sexta, quase 10 da noite. Você fez parte da comissão? Não fiz parte da comissão. Fui debatedora no plenário mesmo, né, do texto base. E teve dia que a gente entrou na madrugada mesmo, né? Passamos de 2 da manhã debatendo esse projeto bastante problemático que segue em discussão, né, em agosto. Pois é, você foi um dos votos contra da bancada do Rio Grande do Norte. Tivemos aí 5 votos a favor, 2 contra e tivemos uma ausência, que foi o deputado Girão, que está de licença médica. Você e, se eu não me engano, o Rafael Mota, do PSB, votaram contra. Por que você decidiu votar contra a reforma da Previdência, mesmo diante da situação, por exemplo, de estados e municípios que estão aí com problemas de déficit da Previdência e precisando de uma solução? Na verdade, esse tema dos estados e municípios nem chegou a entrar, né, no texto que foi votado, e o voto contrário... Permeou toda essa discussão ao longo da votação da reforma. Não, né? Ficou no texto base, né? E, na verdade, a razão do voto contrário, tanto meu quanto, acredito, do deputado Rafael e dos demais partidos que lá na Câmara se posicionaram contra a reforma, foi por entender que o texto que está sendo votado, que foi aprovado em primeira votação, ainda vai ser votado novamente lá na Câmara, restou um texto extremamente prejudicial para o povo trabalhador. Né? Uma reforma que fez toda a sua propaganda dizendo que ia combater privilégios e que não foi isso que fez. Né? Na verdade, o maior impacto dela é justamente em quem ganha menos, quem ganha 1, 2, 3 salários mínimos. Vai dificultar exatamente quem tem mais dificuldade de acessar empregos formais, de conseguir se manter com a carteira assinada, e vai fazer com que, efetivamente, uma parte importantíssima da população sequer consiga se aposentar. E quem conseguir vai ser com valores muito mais baixos, né? Então, a gente vai ter um quadro de empobrecimento da população, enquanto isso, questões... essas sim que poderiam combater privilégios no Brasil, como, por exemplo, a taxação de lucros e dividendos, que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não taxa, lucros de bancos, por exemplo, ela segue intocada. Né? Então, a gente, por exemplo, se a gente quisesse aí somar qual seria o impacto de taxar lucros e dividendos, de não mais dar isenção a petroleiras estrangeiras, de não dar a isenção que essa reforma da Previdência está dando para o agronegócio em imposto de Previdência, e se a gente trabalhasse aí com combater a sonegação fiscal, a sonegação previdenciária em 10% do que ela representa, essas medidas já trariam a economia idêntica a que está sendo essa proposta de reforma da Previdência. Ou seja, a gente vê que havia outras opções, havia outros caminhos, mas o que esse governo fez foi optar por penalizar, fazer esse ajuste fiscal em cima dos trabalhadores e das trabalhadoras. Olha, todos os governos, tirando de Michel Temer, que não teve condições, porque correu atrás para se manter no mandato, mas Fernando Henrique fez reforma de Previdência, Lula fez reforma de Previdência, Dilma fez, e agora Jair Bolsonaro. Você ficou contra a reforma, principalmente do ponto de vista ideológico, político? Do ponto de vista social, principalmente, né? Porque eu acho que, especialmente nós que somos aqui do Nordeste, que somos de um estado como o Rio Grande do Norte, em que mais da metade dos municípios tem sua economia girando em torno desses benefícios, dessas aposentadorias, desses benefícios assistenciais, não tem como a gente não pensar no impacto social que isso vai trazer, que é muito grande. Se essa reforma passar, literalmente vai ter municípios, está passando, não acabou, né? Ainda temos esperança. Mas se essa reforma passar, municípios aqui do nosso estado vão literalmente entrar em colapso, porque sua economia hoje mais depende desses benefícios do que, por exemplo, do fundo de participação dos municípios, né? Dos valores que se recebe da União. Então, como você mesmo mencionou, outras reformas já foram feitas, inclusive foram reformas que fizeram ajustes, por exemplo, na questão dos servidores públicos, e agora era a hora de mexer nos privilégios reais desse país, que é o fato de a gente ter um sistema tributário extremamente injusto, de quem é mais pobre ou de quem é de classe média pagar muito mais imposto proporcionalmente do que quem é milionário, do que quem é bilionário.
e nisso não se mexe, né? Nesses privilégios não se mexe. O que se tem, alguém vai dizer aqui que cortar o abono salarial de quem ganha 2 salários mínimos é cortar pelos privilégios, né? Não é. Então, essa mesma reforma que está dificultando a aposentadoria do professor, da policial civil, é a reforma que optou por isentar mais de 80 bilhões do agronegócio. Como assim? 80 bilhões do agronegócio, enquanto a economia que você vai ter com os professores é de 11 bilhões? Então, é uma opção uma opção política de privilegiar quem já é privilegiado e deixar quem quem é mais pobre numa dificuldade muito maior de se aposentar e de ter acesso a esses direitos. A proposta que chegou ao plenário da Câmara foi bastante modificada em relação ao texto original que foi encaminhado à Câmara dos Deputados. Mesmo assim, não bastou para que tivesse um apoio expressivo, inclusive dentro da oposição? Não bastou, porque inclusive exemplos como que eu falei agora, né, na própria reforma se garantir privilégios, eles foram mantidos. Né, se está optando aqui na reta final teve um afrouxamentozinho, na reta inclusive final de categoria. Teve uma minimização, uma pequena redução de danos, é disso que a gente pode chamar. Em algumas categorias, como os professores, como os policiais, as mulheres como as mulheres, houve uma flexibilização na regra de transição, por exemplo, mas o resultado final, infelizmente, ainda é muito ruim, ainda é muito prejudicial e vai significar que vai ter gente aí chegando com 80 anos sem conseguir ter acesso a se aposentar, a ter o direito à aposentadoria integral. Na verdade, um homem conseguir contribuir por 40 anos, ou seja, estar no trabalho formal, estar no mercado formal com carteira assinada por 40 anos de sua vida para ter acesso à aposentadoria integral, isso é algo inatingível, especialmente aqui no Nordeste. Eu queria voltar à questão dos estados e municípios, que volta a discussão agora no Senado, claro, depois do segundo turno na Câmara dos Deputados. A senhora chegou a discutir esse ponto da inclusão ou não dos estados e municípios com a governadora Fátima? Olha, a gente sempre vinha mantendo contato, em diálogo, né? Até porque somos do mesmo partido. A governadora fez algum apelo nesse sentido? Não fez, até porque é muito tranquilo o fato de se saber que a bancada do Partido dos Trabalhadores, ela tirou posição, né? Ela fechou questão, como se chama, em relação à posição contra a reforma, e até porque seria um contrassenso eu ser do Nordeste, ser do Rio Grande do Norte, ter essa questão da desigualdade social como uma das pautas centrais do mandato e votar numa reforma que vai aumentar a desigualdade social, que vai empobrecer a população. Então, o diálogo sempre foi no sentido de trocar informações, né, tanto de como andam as coisas aqui no Estado, como de como estava sendo o debate lá no Congresso Nacional, mas eu acredito que esse debate acabou não entrando nesse momento lá no debate da Câmara. Tá, mas aí eu lhe pergunto, não vai ser muito mais complicado para a governadora Fátima Bezerra ter que enfrentar esses pontos que foram aprovados na reforma da Previdência no primeiro turno, né, na Câmara, mas está seguindo aí em passo para aprovação final, no Estado aqui, numa votação em Assembleia Legislativa? Bom, eu acho que em relação a estados e municípios é uma questão mais peculiar, porque, ao contrário da situação brasileira, em que a gente pode fazer o debate de uma forma una, já que se trata das finanças do Brasil inteiro, cada estado e cada município tem sua situação específica, né? E diante disso tem suas possibilidades específicas de como solucionar. Então, eu acho que o fato de se vier a entrar estados e municípios na reforma não faz com que a gente altere o posicionamento que tomou, porque, como disse, né, é uma reforma que teria um prejuízo muito grande para o próprio Rio Grande do Norte. A gente está falando aqui de municípios que teriam sua economia em colapso se a reforma for aprovada. Então, por essa questão, né, por ser contra o empobrecimento da população de forma geral, é que esse posicionamento contra a reforma é um posicionamento em prol da população potiguar. Primeiro turno foi encerrado na última sexta-feira, deputada. Qual é o calendário daqui para frente agora? Olha, em agosto a gente vai retomar a votação na Câmara, né? Porque isso é um projeto de emenda à Constituição. A gente está alterando a Constituição, então é uma votação mais rígida, né? Mais longa do que se fosse um projeto. De no mínimo 308 Exato. Votos para aprovação. Não é um projeto de lei qualquer. E aí, são por duas isso, votações são de duas cada votações. casa, né? A gente agora passou só pela primeira votação na Câmara. Em agosto a gente vai votar pela segunda vez na Câmara e aí ela Mas segue para o Senado. Mas o rito é o mesmo? Pode apresentar destaque, pouquinho emenda, diferente. tudo? As emendas que se pode apresentar são mais restritas, de redação não é o mesmo, né? A segunda votação é mais rápida. Depois ela vai para o Senado e lá deve durar
cerca de 35, 40 dias, porque Fala vai passar... até em 2 meses, né? Aliás, 60 dias, né? É possível. E aí, se o Senado não fizer alteração e aprovar, dá por aprovada. Se o Senado rejeitar, ela não é aprovada. E se o Senado modificar, ou seja, alterar qualquer trecho, ela vai ter que voltar para a Câmara. Há uma discussão, os jornais inclusive estampam hoje, que é a volta do Estado e do município para a reforma no Senado, né? Ninguém discute lá a forma. Se os senadores modificam isso e só essa parte volta para a Câmara e sancionado o restante, ou uma nova emenda, uma emenda paralela, tratando do assunto, o que é que pode pintar na sua opinião? Exato. Está se discutindo a forma, vendo qual é a forma desse debate ser feito de uma forma mais isolada, digamos assim, dos outros trechos, e isso não só em relação a estados e municípios, né? Por exemplo, sobre a capitalização, que foi um dos pontos que saiu do texto base, a capitalização é como se fosse a privatização das aposentadorias, né? Embora tenha saído do texto base da reforma, o governo federal já deixou claro que vai manter o debate do tema e que vai enviar um novo projeto que trate só sobre ela, por exemplo, né? Então, está se tentando separar alguns temas que, na visão deles, possa atrapalhar o trâmite geral do texto base, das emendas, para debater em separado. E aí eu chamei a atenção aqui sobre a capitalização, porque esse é outro ponto que a gente tem que ficar muito atento, porque é um outro problema em relação ao empobrecimento da população, como os outros países que aplicaram têm demonstrado. Hoje o nosso sistema previdenciário é de repartição, né? Isso. Contribuição do trabalhador, solidário, do empregador, né? Todo mundo solidário, contribui. e você tem a repartição. Mas parece que algumas pessoas defendem o fim desse modelo porque ele está caminhando para a falência. E há uma discussão dessa complementaridade e às vezes até a opção mesmo de você realmente capitalizar uma... A senhora já é contra? Hoje como funciona? Todo mundo contribui, né? Quem é o trabalhador contribui, o empregador empresas, contribui, Estado, a população em geral, quando paga seus impostos, contribui. E na capitalização, pela proposta que estava, né, esse semestre do governo, só o trabalhador contribuiria. Né? Esse é um modelo... E faria esta opção logo no início. Exato, não seria complementar, seria mesmo a aposentadoria da pessoa seria gerida por um banco privado, só ela contribuindo. Que seria feita durante toda a vida de trabalho. Esse modelo foi aplicado em alguns países e mais da metade deles já voltou atrás ou está em processo de voltar, porque foi um modelo que acarretou que as pessoas se aposentassem com menos da metade de um salário mínimo. Então, um modelo que absolutamente tem sido falho no resto do mundo inteiro, que agora está se tentando trazer para o Brasil por uma questão inexplicável, porque para a população é extremamente prejudicial também, mas talvez se explique com o fato de que o ministro da Economia atual é um banqueiro, né, um fundador de um dos bancos que gera o sistema de capitalização chileno. Então, existe esse interesse muito triste, inclusive, de saber que são essas as razões que fazem que se tente implementar essa privatização das aposentadorias aqui no Brasil. Mas é um tema que acabou ficando para o segundo semestre, né? Não é um tema que foi enfrentado já agora nesse texto básico que nós votamos, mas que não significa que ele está fora de debate, né? Muito pelo contrário, ele só vai ser separado do debate da reforma em geral. Deputada Natália Bonavides, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinaliza que após a reforma da Previdência, os deputados deverão enfrentar outras reformas. E aí eu cito a tributária e também a do serviço público. Há um movimento dentro do parlamento para modificar regras de acesso ao funcionalismo, ao serviço público. Como é que a senhora vai encarar essas discussões? Eu acho que nessa questão do serviço público, o mais importante é a gente garantir que seja, por exemplo, cumprido o teto constitucional, né, que os servidores não ganhem mais do que um teto. E na reforma tributária, essa eu acho que é absolutamente central. É uma reforma que a gente vai ter que olhar com todo carinho, com todo cuidado. Você acha mais importante do que a Previdência? Elas deveriam estar sendo debatidas juntas, inclusive. Mas sim, a tributária é mais importante até porque ela está na raiz de uma parte importante da desigualdade social que a gente tem hoje permanecendo no Brasil. Né? A gente tem hoje um sistema tributário que quem é de classe média para baixo ou quem é pobre paga mais proporcionalmente do que quem ganha muito dinheiro, né? Todo mundo aqui paga imposto, né? Seja através do imposto de renda, que começa inclusive a cobrar desde valores muito baixos, desde quem ganha muito pouco já começa a pagar imposto de renda. Mesmo quem não tem renda para pagar imposto de renda, paga imposto quando consome. Então imagina, quando uma pessoa pobre compra
um quilo de arroz, ela está pagando um imposto ali que o peso que aquele imposto tem na sua renda é muito maior do que quando uma pessoa rica compra aquele mesmo quilo de arroz pagando aquele mesmo imposto. E aí, no imposto de renda, essa pessoa rica paga proporcionalmente menos, né? Então, hoje o sistema tributário é muito injusto. Ele acaba pesando mais para quem deveria pagar menos e sendo muito flexível, muito ameno para quem deveria pagar mais. A gente, por exemplo, não taxa lucros e dividendos, que imagina, com um banco quando vai distribuir lucro de bilhões com seus sócios, essa é uma divisão que é isenta de pagar imposto. Então, isso que tem que ser discutido, né? O receio que a gente tem é que interesses econômicos influenciam para ser uma reforma tributária que traga mais desigualdade social, que deixe ainda mais injusta essa reforma. E a gente tem que trabalhar exatamente o outro lado, uma reforma que enfrente a desigualdade social que tem hoje, que é reforçada por um sistema tributário como o nosso é. Tá, vamos falar um pouquinho de política local aqui. Seu nome já figura como um dos nomes do PT para a eleição municipal do ano que vem aqui em Natal, na capital. Eu queria saber hoje qual é o seu posicionamento. A senhora vai encarar, já discute essa possibilidade de pré-candidatura à Prefeitura de Natal? Olha, apesar de eu ficar feliz de ver o nome sendo lembrado, né, de ver que a população tem um reconhecimento do trabalho que a gente vem fazendo, né, fez como vereadora e está fazendo como deputada federal, eu acredito não ser o momento, sabe? Porque a gente está vivendo um momento muito duro na política do nosso país, né? Um momento em que os direitos da população estão sendo atacados dia após dia. A gente está vendo um desmonte em todas as áreas que você possa imaginar, na educação, na saúde, enfim, em todas as áreas de acesso a direitos. Então a senhora evita qualquer discussão a respeito disso? É que eu acredito que eu tenho um papel agora que o povo potiguar me deu, que é de estar lá em Brasília, no parlamento, fazendo essa resistência a esse desmonte. Que os partidos se movimentem, que pesquisas ocorram, que discussões preliminares ocorram. Não, sim, eu acredito. Mas como é que a senhora se coloca? Existe uma disposição? Eu acredito, inclusive, que o PT deveria, né, deve ter candidatura própria. A gente tem nomes excelentes, mas eu acredito que não poderia não ser eu, porque eu acho que a tarefa que eu tenho agora está relacionada com os ataques aos direitos que a gente está sofrendo lá no parlamento. Mas se a senhora for convocada para disputar a eleição, hoje, qual é o seu sentimento? Hoje meu sentimento é que não é o momento. É que realmente eu estou numa trincheira de batalha de defesa dos direitos do povo, que essa tarefa me foi dada para estar lá, né? Então acho que o partido tem muitos bons nomes que poderiam cumprir muito bem essa tarefa. Nomes? O próprio Fernando Mineiro, o Alexandre Mota, que foi nosso candidato ao Senado, o senador Jean Paul, enfim, tem vários nomes que cumpririam brilhantemente essa tarefa, e que eu inclusive teria a maior honra de participar da campanha. Eu acho que se eu fosse candidata nesse momento, se eu fosse pré-candidata nesse momento ao Executivo Municipal, isso ia tirar um pouco o foco e a energia que eu estou precisando dedicar a essa luta, né, esse enfrentamento de defender os direitos do povo lá no parlamento. Por enquanto, pai, afasta de mim esse cálice. Parafraseando o grande sucesso do Chico Buarque. Tão lembrado, né, agora, recentemente, sobre esse governo. É isso aí. Eu queria agradecer a presença da deputada federal, Natália, pela conversa, bate-papo. Ela deu uma ideia do bastidor, da votação da reforma da Previdência, o calendário, né, para as próximas etapas, as discussões em torno, inclusive, de capitalização, da reforma tributária, funcionalismo. Obrigado, Natália, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para quem está nos escutando e boa semana a todo mundo. As férias começaram ou você ainda volta para Brasília essa semana? Eu não volto a Brasília essa semana eu vou ao Seridó, vou ao interior. Então o tal do recesso branco começa hoje, né? Não são férias, porque a gente, na verdade, quando vem para cá é para voltar para as bases, né, para compartilhar com a população o que a gente está fazendo lá em Brasília. E tem festa de Santana no Seridó, exato, né? Pois é. Tá tudo mesmo. Obrigado, Natália. Um abraço, até a próxima.